pastor Itamir esteve falando justamente do contraste entre as duas alianças. Eu quero lembrá-los que ele usou que no caso, Paulo trabalhou com uma figura, né, bem interessante. Ele usou as duas mulheres de Abraão, e falando de uma aliança que era da promessa, e uma outra que foi aquela forçada de barra que o Abraão deu. E ele colocou também que os que são da aliança, da promessa e da esperança nascem livres. Falando, evidentemente, de nós. Só para vocês lembrarem todo esse contexto. Se você tiver alguma dificuldade, depois eu encaminho, já deixei o link para vocês das aulas anteriores. Dê uma olhada para você entender o que nós estamos falando. Mas só para a gente entender bem, lógico, ele está falando da situação da lei, que no caso ali, a igreja da Galácia estava sendo influenciada pelos judaizantes, e a Galácia, lembra que eram aqueles irmãos gauleses, daquela região que Paulo visitou em sua viagem missionária. Eles aceitaram a Cristo, eles aceitaram a Jesus, só que eles não tinham a tradição judaica, eles não conheciam a tradição judaica na mesma proporção que nós, brasileiros, não conhecemos. Ou seja, não era muito diferente. Hoje, se você perguntar para algumas pessoas quando é a festa do Pentecostes, o judeu sabia isso na ponta da língua. Ele sabia que era a festa das semanas. Na 7ª semana depois de começar a colheita, ou seja, 7 semanas, 7 dias, no dia seguinte, ao final das 7 semanas, 50 dias, por isso Pentecostes, que vem de penta. Agora, na época da Copa, todo mundo lembra que penta é 5, né? Então, agora a gente quer o hexa. Então, para o judeu, isso era comum. Era algo que fazia parte do seu métier, fazia parte da sua vida, fazia parte do seu viver diário. Esse negócio de festas, para eles, era comum. E eles gostavam, eles curtiam esse negócio. Para um gaulês, para o pessoal ali da região da Galácia, que não tinha esse conhecimento, chegaram para eles e disseram o seguinte: opa, a partir de agora, vocês vão ter esse procedimento de vocês. A coisa agora vai ser o seguinte: agora vocês vão ter que começar a conhecer a lei. Mas eles eram cristãos, tinham aceitado Jesus. E os caras diziam para ele: vocês vão ter que aceitar agora com entender, conhecer praticamente toda a lei. E aí, onde Paulo traz esse discurso e essa orientação à igreja, não abolindo a lei, mas mostrando que Jesus, ele não só cumpriu a lei, mas ele estava acima da lei. E que agora estava num outro patamar, numa outra situação, numa outra condição. E que as regras que eram da religiosidade não podem mais fazer parte da vida do cristão. Porque o cristão está acima disso, está num outro patamar. E aí, hoje, nós entramos no capítulo 5. Então, você que está com a sua Bíblia aí, por favor, nós vamos ler hoje do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. Quando você começar a entender o que Paulo está dizendo, que esse é o nosso propósito aqui, a gente vai começar a perceber algumas coisas bem interessantes. Então, se você puder, abra a tua Bíblia aí na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na Galácia. E nós vamos perceber justamente o seguinte: a liberdade, sinônimo do evangelho. E somente quando valorizamos o conteúdo do evangelho, experimentamos a verdadeira liberdade que Cristo nos dá. Vou repetir. Liberdade é um sinônimo do evangelho. Ou seja, é chover no molhado dizer e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas é muito importante que a gente entenda isso e isso seja muito claro para a gente. E nesse texto, nós vamos ver 5 razões
para a gente valorizar o conteúdo do evangelho em nossas vidas. Mas é muito importante que você guarde bem. Somente quando valorizamos o conteúdo do evangelho, e que é o evangelho. Evangelho aqui, boas novas, a boa notícia, que Cristo veio, que ele nasceu, que ele morreu e que ele ressuscitou. Quando você valoriza isso, aí nós experimentamos a verdadeira liberdade que Cristo nos dá. Mas que liberdade é essa, Betão? Eu estou falando de liberdade espiritual. E outra, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade de um todo. Você não está mais escravizado desse mundo, as coisas desse mundo, ou regras que sejam impostas por esse mundo. Tem que ficar muito claro para todos. E é muito importante que a gente não confunda as coisas. Por isso, vamos começar lendo o texto. Vai lá no livro, na carta aqui que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na Galácia, aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4, para você poder entender. Olha o que diz aí. Eu vou estar lendo na NVI, que é a nova versão internacional, mas a sua foi um pouco diferente, Almeida, revista atualizada, corrigida, na linguagem de hoje, não tem problema. O conteúdo não vai mudar. E Paulo escreve assim no capítulo, iniciando, veja bem, terminamos aquela conversa com relação a quem nós somos, a quem nós pertencemos, aí ele continua dizendo o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixe circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Caíram da graça. Aí você vai saber, eu vou dizer para você, Paulo bate forte agora. Agora ele foi assim, ele bateu mesmo nos nossos irmãos da Galácia. Por que ele faz isso? Ele faz isso para acordar os irmãos. Gente, se vocês já estão acima da lei, com Jesus, acima de todo principado, potestade, poder, num patamar muito mais elevado, numa condição muito mais elevada. Você não pode voltar aos rudimentos da lei. Ou mesmo, e outra, ele está dizendo, se você vai cumprir toda a lei, se ela é suficiente para você chegar ao céu, você não precisa de Jesus. E se vocês se deixarem circuncidar, vocês vão ter que cumprir toda a lei. E quando cumprir toda a lei, gente, nós sabemos que eles não conseguiam cumprir toda a lei. Porque, na verdade, a lei não era para ser cumprida. A lei, na verdade, o propósito da lei, como ele escreve, lá, inclusive, lá em Romanos, que o fim da lei é Cristo. O propósito da lei é mostrar Jesus. É mostrar o caminho que o homem tinha que trilhar para chegar até Cristo. Ah, você fala, mas é impossível cumprir a lei. Não, Jesus cumpriu a lei. Toda. E ele não teve pecado. Mas o propósito da lei é mostrar ao homem o quanto ele é pecador e o quanto ele está distante de Deus. O propósito da lei era justamente trazer o homem de volta para Deus. O propósito da lei era trazer o homem e falar para ele, olha, a condição para você ter relacionamento com Deus e voltar a estar com Deus e ter um relacionamento perfeito com Deus é o sangue de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, eu vou só para você ter uma ideia. Primeira razão para valorizarmos o Evangelho, ou seja, a boa nova, a vida de Jesus, o fato de que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, é atingirmos o alvo de Cristo, preservando a nossa união com Ele. O alvo de Cristo é a nossa liberdade. João 8,32
E aí vale a pena dar uma olhadinha? Abre a tua carta lá tua Bíblia, desculpe, tua carta, né? Abre tua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Ele diz exatamente assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem meias palavras, a dica que Paulo está dando para o judeu ali é que você conhecendo Cristo, conhecendo Jesus, sendo liberto por ele, que é a verdade, acabou. Você já transpôs essa barreira de cumprir regras rituais e coisas. Ah, então quer dizer que depois disso aí eles abandonaram completamente o culto, abandonaram a liturgia? Não. Quando Jeremias escreve lá é orientado por Deus, lá no 31 e 33, eis que vem chegando dias em que um novo pacto farei. Eu escreverei a minha lei em suas mentes e corações. Eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Percebeu o que está acontecendo? O novo pacto, a nova aliança, não é a lei simplesmente tentando cumprir rituais, porque a lei vai estar no coração. O propósito de viver com Jesus vai estar no coração das pessoas. E o desejo de estar na presença de Deus vai ser uma constante do coração. Não por uma imposição de que alguém vai estar cobrando você, vai estar medindo você, vendo se você fez corretamente e dizendo para você, olha, você acertou, hein? Olha, eu vou colocar aqui um filactério na orla do seu manto, como faziam os mestres lá em Israel. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O propósito não é ser um peso. Vida cristã não pode ser peso para ninguém. Nós estamos debaixo da liberdade. Vida cristã não é peso, não é carga que você tem que carregar. A vida cristã tem que ser vivida de maneira tranquila. Eu tive o privilégio ontem de jantar com dois amigos que nós fizemos aqui em Miami. Ah, caso os irmãos não saibam, eu estou em Miami. Então, nós estivemos jantando com eles. E o mais legal de tudo é que eles nos levaram num restaurante. Para a gente que não está acostumado com essas coisas, a gente estranha, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Quem é livre, eu não tive preocupação nenhuma de entrar naquele lugar, eu não tive preocupação nenhuma de entrar na casa deles. Antes de irmos para o jantar, eu passei na casa deles. A empregada deles estava com uma dor na barriga, tinha feito alguns exames e o médico não identificou o que estava acontecendo. Com toda tranquilidade, eu falei para ela, se o médico não identificou, porque o problema talvez não seja físico, pode ser espiritual. Eu posso orar por você? Tive dificuldade nenhuma, fui lá, abracei, coloquei a mão sobre a cabeça dela e intercedi por ela. Não é que eu sou o cara, não é que eu sou o bom, não é que eu sou o melhor. O que acontece aqui, eu sei que eu já estou livre. Eu não tenho dificuldade em ser cristão em lugar nenhum. Essa é a grande vantagem. Você não tem dificuldade de expressar e de praticar a sua fé em qualquer lugar. Porque onde você vai, Cristo está com você. E Jesus está comigo ali. E Jesus comigo. Eu estou vendo uma pessoa que está passando uma necessidade, está passando uma dificuldade, por que não impor as mãos sobre ela e orar? Foi o que eu fiz. Não tive a oportunidade de conversar com eles ainda hoje, mas eu creio que Deus está fazendo a obra na vida daquela mulher. Isso é liberdade. Ah, Betão, mas você não estava dentro de uma igreja, você não pediu o conselho do pastor, você. Não estou preocupado com isso. Porque a fé agora, a verdade que eu carrego, ela está dentro de mim. Eu não preciso de colocar uma máscara para dizer, opa, agora eu vou colocar a máscara de cristão, opa, agora eu sou cristão. Opa, agora eu vou te colocar a máscara de trabalho, porque agora eu sou um trabalhador. Não.
A diferença é essa. Paulo está dizendo para os Gálatas o seguinte: Gálatas, vocês não podem agora entrar nesse esquema de agora entrar para a circuncisão para dizer para as pessoas que vocês estão seguindo a Deus. Se vocês fizerem isso, toda a liturgia que eles têm, todo o pensamento e a ideia do pensamento judaico vai ter que fazer parte do seu viver. E você não precisa mais de Jesus. Porque o judeu ele tentava chegar até Deus sem o Messias, que foi prometido. Continuando. O alvo de Cristo é que não nos submetamos mais à escravidão. Ou seja, você não vai ser mais escravo de igreja, de religião, de dogmas, de pensamentos que são peso. E, meus irmãos, eu já disse isso uma vez e vou repetir. O pastor não pode colocar fazer com que a vida cristã seja um peso para você. Gente, tem alguns irmãos que vão à igreja apenas no dia da ceia e fazem isso por desencargo de consciência. Aí o pastor fica pedindo, gente, vem para a igreja, apareçam, convida. A gente faz classe de escola bíblica dominical em vários horários para o pessoal vir, estudar a palavra. E algumas pessoas acham que isso é imposição. Não, meu querido, não é imposição. Você tem uma ideia? Segundo a lei judaica, no sábado, a pessoa não podia fazer nada. O peso maior que ela podia carregar era o peso de uma pera que era condizente com a sua alimentação para a sobrevivência. Ele não podia, durante o dia, ele contava os seus passos. Ele não podia dar um número maior de passos que dava da distância dos portões de Jerusalém até o templo. Isso para eles era uma escravidão. A lei tornou-se uma escravidão. E algumas pessoas se beneficiavam disso. Os doutores da lei, os mestres da lei, o que eles faziam? Ninguém prestava, porque ninguém conseguia cumprir a lei. E eles? O próprio Jesus disse, vocês colocam um fardo tão pesado na vida das pessoas que nem vocês podem carregar. Então, a religiosidade, cuidado com isso. Cuidado com a religiosidade, essa que te escraviza. Isso não é saudável, isso não é de Deus. Ah, Betão, quer dizer então que agora não preciso mais ir na igreja, né? Não, querido, não é por aí também, não. Nós somos na igreja, o que a gente faz? Congregacionalmente, junto com outros irmãos, nós adoramos a Deus. E ali recebemos a ministração da palavra de Deus. Ah, eu posso ler a Bíblia em casa? Claro que não, não se pode, deve. Eu posso fazer meu culto doméstico? Sim, deve, tem que fazer. Eu posso fazer o meu instante de meditação? Sim, deve fazer. Como diz o Salmo, né? Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a ti. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. Ah, peraí, Betão, quer dizer que tudo que eu fizer eu vou fazer para glorificar a Deus? Sim. Ele nos criou para quê? Para o louvor da sua glória. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É essa a ideia. O cristianismo ele é dinâmico, ele é ativo, porque você já tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo habita em você. Vamos falar mais ainda nesse capítulo, na semana que vem. Mas o propósito é esse. O alvo de Cristo é que a gente não fique escravo disso, que a vida cristã não tem que ser peso para ninguém. É uma vida de gozo, gente. Você vai ver lá no capítulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 22, tem lá o fruto do Espírito. Nós vamos falar disso semana que vem. Mas eu quero que você perceba que é não ser escravo de uma religiosidade ou de
ou de uma carga que vão colocar em cima de você. Não. Ele nos chamou para a liberdade. De onde a liberdade, gente, é gozo, alegria. O alvo de Cristo é que não nos justifiquemos pela lei, para não cairmos na graça. O que estava acontecendo? Eles estavam buscando circuncisão, eles estavam voltando a fazer as festas, as luas novas, e todo aquele ritualismo para ser justificado. Mas como nós já vimos, Cristo pagou a cédula que era contra nós na cruz, cravando na cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é que nos purifica de todo pecado e, consequentemente, nós somos livres. Então, eu tenho que ir na igreja todo domingo? Senão eu vou perder a salvação? Não, querido, salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. E se um domingo eu não for? Continua a mesma coisa. O Espírito Santo está em você. Não onde você vai. Se você vai, o Espírito Santo está junto. Então, pensei que se eu for na praia, o Espírito Santo vai junto comigo. Eu estive anteontem na praia e o Espírito Santo está comigo. Na praia, na praia. Em casa, em casa. No chuveiro, no chuveiro. No trabalho, no trabalho. O Espírito Santo está junto. Gente, essa consciência de que nós agora somos aquele que leva o Espírito Santo aonde você vai, é que deve dominar o nosso entendimento. E não a carga de uma religiosidade ou de rituais para que possam nos dar a salvação. Por isso que Paulo fala dessa maneira com eles. E eu disse que ele deu uma pancada agora, porque, na verdade, Paulo trabalhou a questão justamente da justificação. Explicou que ele não precisava mais estar preso a isso. E agora ele traz uma linha divisória aqui. E agora ele vai começar a tratar eles, inclusive, de uma questão teológica e muito mais profunda, e muito mais além, que é a vida cristã. Por isso, eu vou apresentar para vocês a segunda razão. Somente quando valorizamos o conteúdo do Evangelho, experimentamos a verdadeira liberdade. A segunda razão para valorizarmos o Evangelho é que, assim, esperamos a justiça que vem da fé. Versículo 5 e versículo 6. Abre tua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 5, versículo 5 e o versículo 6. É muito legal isso aqui. Olha só o que ele diz. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E sim, a fé que atua pelo amor. Gente, segunda razão para valorizarmos o Evangelho é que assim esperamos a justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé é concedida pelo Espírito Santo. Não é por obra minha. Não há nada que eu possa fazer para que eu possa ser justificado. Peraí, Betão, mas eu não tenho que ir na igreja? Eu estou falando com relação a vir à igreja, coisas que as pessoas acham que tem que fazer. Então, por que você participa da ceia? Porque a ceia é uma ordenança. Sim, mas e o batismo? Também é uma ordenança. Lá em Romanos, Paulo tem uma frase muito joia: sepultados pela fé, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, andemos nós também em novidade de vida, batismo. Sepultados juntamente com ele no batismo da sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim nós também andemos em novidade de vida. Batismo. O que o batismo está dizendo? Eu morri para o mundo, fui sepultado para o mundo e estou renascendo para uma nova vida com Cristo. É isso que é o batismo. Peraí, Betão, e a ceia? O Senhor Jesus, na vez que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazem isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes que o beberdes,
em memória de mim, até que ele venha, nós celebramos a ceia. Então, o pessoal costuma chamar de Santa Ceia. É ceia do Senhor. É ceia do Senhor. Ah, mas é dia de Santa Ceia. Algumas pessoas usam esse linguajar, é muito quem vem da Assembleia de Deus tem muito esse costume, mas é ceia do Senhor. Como em março nós temos a sexta-feira chamada Santa. Quem é santo? Você. Você foi santificado, você foi justificado pelo sangue de Cristo. A ceia, o que é? Aí acontece a transubstanciação. Não tem transubstanciação. Não se transforma no corpo, estou comendo a carne de Jesus. Não, gente, não. É um memorial. Memorial é para você lembrar. Batismo, ceia, memorial. Culto, celebração do corpo de Cristo, congregacionalmente. Vamos dar continuidade, junto com a congregação, dar continuidade àquele culto que começou no dia que você entregou tua vida para Jesus. Pela fé. Tudo pela fé. Então quer dizer que se eu for e se eu não for, não vai fazer diferença? Querido, é muito mais legal estar junto, né? Mas eu não gosto da igreja. Aí já é um outro problema, já vai precisar de aceitar Jesus, porque tem que amar o próximo. Mas eu não gosto daquele pastor. Aquele pastor, quando prega, ele... Querido, aí é você tem um outro problema para resolver. Vai lá e conversa com ele. Se é um problema pessoal, conversa com ele, é certa. Se você não gosta dele, não ama, você vai ter que resolver um outro problema, que tem que amar o próximo. E por aí vai. Eu não vou para a igreja para ser justificado, eu vou para a igreja porque eu já sou justificado. Eu não vou participar da ceia para me justificar. Mas o pastor pede para você orar para, se tiver pecado, confessar. Claro. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E outra, se pisou na bola, pisou no tomate, enfiou o pé na jaca, querido, você tem que pedir perdão. Acertar a tua vida com Deus. Então eu perdi a salvação, eu vou pegar a salvação de volta. Não, querido, é isso que nós estamos dizendo. Você não perde a salvação. A salvação não se perde. Você pode quebrar a comunhão. Porque a justiça que vem da fé é concedida pelo Espírito. Já foi concedida. É por isso que em Efésios, o Paulo usa a expressão fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Aquele que abre o coração para Jesus, convida Jesus para entrar, recebeu o Espírito Santo. Pronto! O que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada. Essa é a nossa dificuldade. Entender isso. Então eu tenho que comprar um mezuzá, colocar na porta para ser guardado pelo anjo do Senhor, senão o devorador vai entrar na minha casa se eu não colocar o mezuzá. Gente, eu estou voltando para o judaísmo. A igreja tem que construir uma arca de novo. Não tem que construir arca. Isso tudo é voltar para o judaísmo. Vamos construir o templo de Salomão. Nada contra o templo de Salomão, e só para você saber, o templo de Salomão de verdade era 10 vezes melhor do que esse que fizeram ali perto do Brás. Você tem uma ideia? Só como é que era a parede do templo? Sabe aquele muro das lamentações que tem lá no Israel? Aquilo era uma parede do templo. Que o general Tito deixou em pé ainda. E depois, em cima, eles construíram a mesquita de Omar. O que eu tenho que fazer, Betão? O que eu tenho que fazer para me justificar? Para mim, não tem que fazer nada. Jesus já fez tudo. É por isso que nós chamamos de graça. Você não percebeu quando o pastor saiu da igreja, ele saiu da graça e paz, meus irmãos? Graça, favor imerecido, você foi alcançado. A graça te alcançou. Ela te envolveu, ela te salvou. E essa graça, ou seja, sem você precisar fazer força nenhuma, isso é favor imerecido. Isso é graça. Foi concedida por quem? Pelo Espírito Santo. A justiça que vem da fé nos traz
esperança. Porque se dependesse de mim, dependesse de você, eu ia morrer de medo. Gente, eu sou pecador. E vivo no meio de uma geração corrupta e perversa. E que gosta, inclusive, do mal. E Deus que afaga, que acha que o bandido é uma vítima da... Não vou dizer isso aí. É alguém que precisa de cuidado e de carinho. Precisa mesmo, precisa de amor. E começa com uma série de coisinhas. E o pessoal, e aqui no Brasil, tem esse negócio, meu avô, não, peraí, tem que levar vantagem. Achou, não, achei, quer dizer que alguém perdeu, o azar é dele. E vai. Para a gente aceitar uma justificação como essa, é difícil. Que nós temos a cultura do errado. A cultura da lei, a lei não é para ser cumprida ao pé da letra. Não, não é bem assim. Que a justiça às vezes, de vez em quando, é uma excrescência. E aí por aí vai. Então, para a gente aceitar a graça, que a justiça que vem da fé nos dá essa esperança, para a gente aceitar isso de graça, fica difícil. Mas é verdade. Você creu, recebeu, está salvo. Simples assim. A justiça que vem da fé não se importa com legalismos, mas com amor. Ah, tem a regra tal. Não, não, não. Amor de Deus. A única coisa que essa justiça se importa é com amor. E esse amor é o amor que nos alcançou. É o amor que nos transformou. É o amor que nos trouxe, que nos transportou das trevas para o reino do Filho de seu amor. É isso aí mesmo. Então, somente isso. Ah, então, voltando, o que eu preciso fazer? Nada. O que eu tenho que fazer? Só esperar nele. Ah, e vou estar olhando, será que ele vai ver o que eu faço? Ou o que eu deixo de fazer? Não. Só se você ama. Agora você imagina, gente, para esse pessoal que estava lá na galáxia, quando os judaizantes falaram assim, olha, agora a partir de hoje tem a festa dos sábados, tem a festa da lua nova, tem a festa da colheita, tem a festa das primícias, tem a festa do Pentecostes, tem todas essas festas. E para eles ficava essa confusão, essa loucura, e esse monte de coisa que eles estavam querendo entender. Aí o cara falou, não, vamos fazer. E tem uma outra coisa aí, todo mundo vai ter que passar pela circuncisão. Imagine para eles. Para nós também, gente, não está muito diferente, não. Algumas pessoas colocam em cima da igreja uma carga muito pesada. Por isso, por essa razão, terceira razão para a gente valorizar, e cliquei aqui onde eu devia. O evangelho é que, assim, continuamos obedecendo à verdade. Dá uma olhadinha lá no versículo 7 até o versículo 9. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 7 até o versículo 9. Olha o que o Paulo diz. Paulo fala de uma maneira muito legal. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E essa expressão para o judeu é muito forte. Por quê? O judeu sabia, inclusive, quando eles comiam pão asmo, para lembrar da saída lá da terra do Egito, que era o pão sem fermento. Pão asmo, pão sem fermento. É o mesmo pão que é servido na ceia. É um pãozinho sem fermento. Só que no caso do pão asmo, para eles colocavam ervas amargosas. Já comeu losna?
é aquilo, mais ou menos aquilo. Quem conhece, que é do interior, sabe muito bem o que eu estou falando. Era algo muito amargo. Então, o que acontece? Paulo chegou para eles, olha, vocês estavam correndo bem, estavam indo tudo bem, estavam de boa. A obediência, a verdade, é a corrida certa. Ou seja, estou obedecendo a Jesus, estou seguindo a Jesus, estou buscando a Deus, estou buscando a sua palavra, aprender dele, conhecer dele, caminhar com ele, juntinho dele, viver como ele viveu. É a caminhada cristã. E quando Paulo pergunta, vocês estavam correndo tão bem, estavam indo tudo tão bem, estavam crescendo na fé, agora quer voltar lá para a lei, quer aceitar ser circuncidado, quer fazer as festas, quer cumprir aquele ritual. A obediência à verdade é a corrida certa. Querido, não te colocar em peso para você. Imposição. Chega assim, peraí, meu querido. Vamos ler Gálatas aqui, vamos ver que esse negócio parece que não é bem por aí, não. Porque muita gente nunca, parece que nunca leu Gálatas. A obediência à verdade é o que requer que aquele que nos chama. Ou seja, como Paulo fala o que é o que requer aquele que nos chama, é exatamente o que Jesus espera de nós. Obedecer a verdade. Conhecer a verdade vos libertar. Qual é a verdade? Jesus veio ao mundo em carne para na carne desfazer as obras do diabo. Tudo resolvido. Somos salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra, para ninguém se gloriar. É só isso. Tão somente isso. É o que ele requer de nós, que nós o busquemos com interesse de coração. E que tudo que viermos a fazer seja para a glória dele. Mas peraí, Betão, esse negócio parece ser tão simples. Pois é, minha gente. Como é que tanta gente complica esse negócio? Gente, a gente vê por aí igreja se dividindo, que perdeu a noção de simplesmente valores como esse. Gente dentro da igreja brigando, degladiando e por aí vai. E outra, obediência à verdade elimina o fermento das heresias e mentiras. E, lógico, quando Paulo está falando aqui do fermento, ele sabe que quando usa a expressão do fermento é algo que muda a estrutura da massa. Eu me lembro uma ocasião que minha mãe fez um bolo e esqueceu de colocar o fermento. Ficou parecendo um pudim, sabe? Foi meio complicado comer aquele negócio, apesar de doce. E naquela época eu não podia jogar nada fora, né? Não, é pudim vai parecido com pudim de pão. Ficou esquecido. Porque o fermento muda. Gente, se você fizer bolo sem fermento, ele não vai crescer. Vai ficar aquela massa, uma coisa só. Aquela pasta cozida. Por causa da farinha, talvez mude um pouquinho mais. E o que Paulo está dizendo para os Gálatas aqui é o seguinte: toda e qualquer coisa que estão querendo colocar no meio aí, que não tem nada a ver com aquilo que vocês aprenderam, isso é fermento. São heresias e mentiras. Porque Jesus não ensinou nada disso. Lembra que Jesus chegou para eles: sigam-me. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E até naquele momento, na crucificação, aquele que estava do seu lado, que disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, hoje estarás comigo no paraíso. Não, mas ele não passou pela circuncisão, não passou pelo batismo, nunca tomou ceia, nunca frequentou uma igreja, não tomou hóstia, não tomou nada disso. Alguém tem dúvida que aquele cara foi salvo? Ah, mas então quer dizer que se eu não for na igreja, então está tudo certo? Não, querido. Onde é que você vai aprender? Onde é que você vai crescer? E a melhor coisa, mulher não dá para você crescer, ter vida cristã, é dentro da igreja. Vai lá, participa de um ministério, se envolve com os diáconos, se envolve com o pessoal
só da mídia, se envolve com os casados para sempre, com os adolescentes, com os jovens, com as crianças. Se envolve. E você vai crescer espiritualmente. Vai aprender com essa gente que já tem mais maturidade. Vai se decepcionar com alguns? Claro que vai. Estou dizendo que eu vou na igreja, eu vou me decepcionar. As pessoas vai mesmo. Gente, quem é que precisa de médico? Quem é que precisa de hospital? Não são os doentes? Então, querido, vem para a igreja. Vem para a igreja para ser tratado e para crescer. É essa a ideia. É esse o projeto. É esse o propósito. Gente, somente quando nós valorizamos o conteúdo do Evangelho, experimentamos a verdadeira liberdade. A quarta razão para valorizarmos o Evangelho é que assim mantemos completa a mensagem da cruz. Dá uma olhadinha, versículo 10 até o versículo 12. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Uau! Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que não estou sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quando esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Uau! Quando Paulo faz essa colocação aqui, aí eu vou lembrar você de uma coisa bem interessante. O que acontece? Naquele período que Paulo está se referindo aqui, havia, de verdade mesmo, tá? Um culto a Cibele, que era uma deusa daquele período. O culto a Cibele, aqueles que eram devotos de Cibele, tá? Eram eunucos, e eles se castravam mesmo. Havia a castração literal. E naquele período ali era uma loucura. A influência greco-romana, a influência, inclusive, desse paganismo. Quem leu o livro de Reis e viu o que aconteceu com o Reino do Norte nas mãos de Acabe e de Jezabel, vai entender uma parte disso. Quando você lê o livro de Amós, você vai entender um pouco disso, porque ele está falando da barbaridade que está acontecendo em volta da terra, em toda a terra. E a prática dos sacerdotes, inclusive verdadeiros adoradores de Cibele, consistia na mutilação. Eles se mutilavam. E outra, quando você vê, quando Elias enfrentou os profetas de Baal, eles se mutilavam, se feriam, era uma coisa de doido. Mas você vai, peraí, Betão, os caras, a coisa era de doido, tá? Essa que é a verdade, era uma coisa de doido. E esses, tá, os seguidores de Cibele, os gauleses sabiam dessas histórias e conheciam. E quando Paulo usa essa expressão, isso vem à mente deles. Por isso, gente, a quarta razão para valorizarmos o Evangelho é que assim mantemos completa a mensagem da cruz. A mensagem da cruz deve nos trazer de volta à verdade. Gente, por que vocês acham que a Bíblia é o livro mais traduzido em dialetos e idiomas da história da humanidade? O mais impresso da história da humanidade? É a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a mensagem da cruz, ou seja, o Cristo crucificado, ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos pecados de toda a humanidade. Aí, tirando o fato fé, igreja, religião e tudo mais, 2022, depois de Cristo, dividiu a história. Até o seu smartphone aí, o relógio o calendário é o cristão. Tem como. Por quê? Um cara que dividiu a história, marcou a história. E evidências históricas com relação a isso são maiores, existe mais evidência histórica, quando eu falo de fato histórico, de investigação histórica, mais evidência histórica que Jesus Cristo ressuscitou, que Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo.
Investigação histórica, eu estou falando de ciência. A mensagem da cruz causa perseguição por mostrá-la como um escândalo. Como é que é isso, Betão? Em primeiro lugar, quem era crucificado na época que Jesus foi crucificado eram os piores bandidos. Aquele que a sociedade não queria ter no meio deles de maneira alguma. Hoje em dia a sociedade está bem mais tolerante. A gente aceita. Ah, tudo bem. Ele é mau caráter, mas tudo bem. E aí vai. Uma série de coisinhas. Eu não vou insistir, alongar muito, senão vai dar margem à interpretação e é bom não entrar por esse caminho. Mas eu estou dizendo que hoje a sociedade é mais tolerante. Ou busca ser. Mas ela pune com um rigor assim, extremado. Ah, eu vou dar um exemplo. Agora eu posso dar um exemplo. Se você for intolerante com relação ao homossexualismo, você disse uma palavra que ela é homofóbica, vamos assim dizer. Você vai preso, você vai pagar indenização, vão te esfolar e tudo mais. Por uma palavra, ele pagou com prisão e tudo. Exatamente. Ah, mas peraí, mas e o cara que assalta? Não, ele assaltou, ele é uma vítima da sociedade. É outro peso, outra medida. Ele vai se recuperar, e por aí vai. Para algumas coisas, a sociedade brasileira, a sociedade nossa é intolerante e extremista. Agora, quando você falar da cruz de Cristo, você vai ter dificuldade em alguns ambientes. Algumas pessoas não vão aceitar, não estão mais aceitando. E eu vou dizer para vocês, minha gente, vai ficar mais complicado. Até porque estamos chegando no final dos tempos. Na época de Jesus, os piores bandidos, aqueles que não tinham recuperação, eles eram crucificados, que era uma morte horrenda, horrorosa. Se a pessoa não morria pelos ferimentos, ela morria de asfixia. Ou a língua, né? Sede, etc. e tal. E por isso, para eles, quem era pregado na cruz era algo escandaloso, era algo horroroso e inaceitável. Mas a mensagem da cruz causa perseguição. Mas, Betão, aqui no Brasil, praticamente todo mundo é cristão, não. Desculpa, querida, não é. Minha querida, não é. A nossa sociedade brasileira não é predominantemente cristã. Alguns vão até a igreja, até a nossa igreja, inclusive. Mas estão muito distantes dessa mensagem da cruz. A mensagem da cruz produzirá pelo Senhor condenação aos perturbadores. Desculpe. Aqueles que estão perturbando e tentando tirar as pessoas do caminho da cruz sofrerão justiça divina. De Deus, exatamente. Justiça divina. É o que Paulo está dizendo. Para ficar bem esperto, para não fazer besteira com o nome de Jesus. Já estou indo para o final, meus queridos. Quinta razão para valorizarmos o evangelho é não usar a liberdade para dar ocasião à carnalidade. Dá uma olhadinha o que diz o versículo 13 até o versículo 15. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15. Irmãos, vocês não foram chamados para a liberdade. Irmão, chamado para a liberdade? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Inclusive aqui, nesse termo carne aqui, tá? Ou em algumas traduções, traz como natureza pecaminosa. Ok? Toda a lei se resume num só mandamento. Olha que lindo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem
e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem. Eu fico feliz em ver a maneira como Deus usa a vida de Paulo. A liberdade obtida pela fé não deve dar oportunidade à carnalidade. O que é carnalidade, Betão? Coisa da carne. No versículo 16, ele vai dizer que as obras da carne são manifestas, que são. E tem uma lista ali. E, gente, quando eu falo de carne, quando eu estou falando de carne aqui, é o desejo da carne mesmo, carne humana. Qual é o nosso desejo? Para coisa desse mundo. E o nosso coração? Quando você entrega a vida para Jesus? A Deus. A liberdade obtida pela fé não pode dar uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Veja que Paulo está tratando uma questão dos judaizantes que estão tentando introduzir um conceito dentro da igreja, e ele aproveita pela sabedoria de Deus para explicar para a gente, não só isso. O problema não é só esse. Não é só questão da lei do judaizante, mas qualquer coisa que venha controlada e dirigida pela carne, que não seja do Espírito de Deus. A liberdade obtida pela fé deve nos conduzir ao amor para com os outros. Simples assim. Consequentemente, o meu relacionamento com o meu irmão, marcado pelo amor. Com o meu vizinho, pelo amor. Com o meu patrão, pelo amor. Lá na minha escola, lá no trem, lá no ponto de ônibus, amor com todos. Não tem meio termo. A liberdade obtida pela fé deve nos edificar e não nos destruirmos. Ou seja, eu sou cooperador do meu irmão em qualquer situação. Eu sou ajudador do meu irmão em toda e qualquer situação. Eu vou contribuir com o meu irmão em qualquer circunstância. Ei, Betão, eu não vi isso aí não, cara. Eu falei para você no começo que eu fui numa casa que a mulher, eu orei para a empregada que estava doente. Esse casal que nós visitamos, que nós conhecemos, que nos tornamos amigos, que estão aqui em Miami, eles não são crentes. Tive a oportunidade de falar do amor de Deus, falar de Jesus, foi um momento muito legal com eles. Não frequentam nenhuma igreja evangélica ou católica. A empregada dela, que é de um país aqui da América Latina, da Nicarágua, que fugiu da Nicarágua por causa do regime de lá, ela chegou, ela não tinha o que comer. Ela contratou essa mulher e não só deu comida. Deu um plano, colocou ela no médico. Os dentes dela estavam ruins, ela pagou o tratamento dos dentes, e aí e dentista aqui nos Estados Unidos é caro. Por isso que ele descobre os dentes 3 vezes ao dia e evite no dentista, porque no Brasil também é caro. Use fio dental, use enxaguante quando puder. Agora, imagine por uma nicaragüense que veio foragida, veio fugida da tragédia que é o seu país, chega num outro país, sem conhecer o idioma, e exposta a toda a vulnerabilidade que é possível, e vem alguém e faz o seguinte, espera aí, você está precisando de quê? De trabalho? Então vem cá, me ajuda aqui na minha casa. Vou pagar para você o que pagam por um empregado aqui. Você está com o quê? Com problema de saúde? Então, vamos lá, vou te levar no médico. Não, mas seus dentes estão ruins, eu vou arrumar os seus dentes. Eu vi isso, meus irmãos. Nossa igreja, graças a Deus, entregou toneladas de alimento para grupos aqui na comunidade, nossa comunidade em Santo André. O Márcio está fazendo um trabalho maravilhoso. Agora, por exemplo, vai ter um bazar de Natal agora, participa. Está aí uma grande oportunidade, está uma grande dica. Tem alguma coisa que está em bom estado no teu guarda-roupa, que você não usa mais? Libere esse espaço aí, querido. Aí vai ter uma ventilação melhor no seu guarda-roupa, vai evitar mofo.
Querida, você tem tanto sapato aí, você só tem 2 pés. Pega aquele que você não está usando mais e dá para quem precisa. Simples, simples assim. Isso é igreja. Eu dei o exemplo dessa família que não conhece Jesus. Agora, gente que conhece Jesus, que já abriu o coração para Jesus, qual é o nosso querendo fazer um com o outro? Edificar um ao outro. Gente, uma coisa que me entristece é que o Brasil não tem prêmio Nobel, porque os brasileiros são especialistas em destruir reputação. O brasileiro é especialista em destruir reputação. É horroroso, mas é isso. E é por isso que eu digo que o Brasil não é uma nação que está longe de ser uma nação cristã. A gente leva a má informação do outro para outro. Nós fazemos isso com muita facilidade. Esse período de eleição foi um horror. Vocês viram isso aí acontecendo. E parece que esse negócio não acaba. Eu não sei, gente, parece que Jesus vai voltar nesses dias. Essa dica aqui, tá? Que Paulo está dando para a igreja, por isso que essa carta chegou até nós, que a liberdade obtida pela fé deve nos edificar e não nos destruir. Já estou encerrando, estou indo para a conclusão. Somente quando vivemos totalmente livres, valorizamos em nossas vidas o conteúdo do Evangelho. Que tipo de vida você escolhe? Uma vida controlada por você mesmo ou uma vida que valoriza o conteúdo do Evangelho? Que tipo de vida você está escolhendo para você? Uma vida controlada por você mesmo e você se satisfaz os seus desejos? Ou uma vida que valoriza o conteúdo do Evangelho? Queridos, reflitam sobre isso. Leiam Gálatas, do capítulo, do versículo 15, sigo totalmente novamente, e vai até o final. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que você vai ler ali. Dúvidas, comentários, críticas, fica à vontade. Esse momento, abre o teu microfone e pode fazer a tua pergunta, esse período de vocês. Dúvidas, questionamentos, críticas. Se você fez alguma pergunta, eu não ouvi porque seu microfone está fechado. Cláudio, você está aí? Oh. Boa noite. Bem-vindo, mais uma vez. Muito Kátia, obrigado. está aí também? Micael, aqui, boa noite. Neide, Boa noite. Vilma. Ok. Se vocês estão aí, tudo bem. Se ninguém levantou nenhuma questão, nenhum comentário, a gente encerra por aqui, então. A imagem do Micael travou. Fica tranquilo, Micael. Vamos fazer o seguinte. Opa, voltou. Já que você voltou, eu vou pedir para você orar agradecendo a Deus por esse estudo dessa tarde. Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Oi, boa noite. Boa noite. Obrigado, pastor, pela disposição, o senhor estando longe, mas está aí com essa responsabilidade, esse cuidado conosco de manter a aula. E louvo a Deus por sua vida, que Deus esteja abençoando o senhor aí, a sua família, nessas viagens, e que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês, utilizando vocês aí, sendo bênção, canal de bênção na vida dessas pessoas, e todo mundo que passar na sua vida tenha a oportunidade de ser tocado pelo teu Santo Espírito, porque o Senhor usa as pessoas e como o Senhor se dispôs, isso é muito importante. Louvo a Deus pela vida do Senhor. Glória a Deus.
Amém. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai, porque o Senhor tem nos disponibilizado essa tecnologia, essa possibilidade, Pai, de estarmos presentes aqui, não juntos, mas virtualmente. Podemos estar em comunhão, aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor. Agradecemos pela sabedoria, pelo entendimento que o Senhor tem dado ao pastor Betão, ao pastor Itamir também, Senhor. Que eles continuem sendo essas bênçãos, Pai. Que eles continuem se disponibilizando, Pai, dando o tempo deles, Pai, para nos ensinar e assim fazer com que a gente saiba mais a Tua palavra e possa, no nosso dia a dia, poder aplicar a Tua palavra, poder aplicar o Teu ensinamento, Senhor, e assim sermos também bênção na vida das pessoas, Pai. Que tudo que foi dito aqui, tudo que nós aprendemos, vai venha edificar a nossa vida, Pai. Venha fazer com que a gente cresça, Senhor, em sabedoria e entendimento, Pai. Agradeço por tudo que tem feito e por tudo que vai fazer, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Dai-nos agora um final de noite, descanso, possamos, Pai, recuperar nossas forças, nossas energias, e que amanhã, Pai, no culto e durante essa semana, o Senhor continue nos usando, nos capacitando e abençoando outras pessoas, Pai. Assim como nós temos sido abençoados por Ti, que o Teu Santo Espírito esteja presente, Pai, em nossas vidas e nossos corações. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, querido. Obrigado, queridos. Obrigado a você por nos permitir entrar em sua casa para junto compartilharmos a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e vos guarde. Amém. Amém. Abençoado. Amém. Boa noite. Boa noite, boa semana. Fiquem na paz. Deus abençoe. Paz. Amém.